Amém. Vamos abrir de novo a Bíblia em Atos capítulo 2. Leremos, por enquanto, somente o verso 24. Atos 2, 24. Diz a palavra do Senhor assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Vamos orar ao Senhor. Pai, pedimos a iluminação do Teu Espírito sobre nós. Não somos suficientes para a Tua palavra, ainda que ela seja clara. Muito do sentido, muito da edificação, muito da construção, da sabedoria se perde porque estamos tão envolvidos com nossos próprios projetos, com nossos sonhos, que deixamos, Senhor Deus, que essas coisas poluam nossa mente, nosso coração, nossos olhos, para que não vejamos aquilo que porventura seja a Tua palavra e o Teu propósito para essa manhã. Mas que as nossas mentes estejam concentradas. Pela ação do Teu Espírito possamos adentrar as verdades da Tua palavra que são tão importantes para nós. A Tua palavra, as verdades como, por exemplo, da ressurreição de Cristo, da nossa própria ressurreição, da intervenção de Deus na nossa história. Por isso te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor nos ilumine e nos conduza. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados, você já deve ter ouvido falar das pirâmides do Egito e também, claro que por consequência, das múmias que foram descobertas, algumas delas dentro das pirâmides. O que isso nos significa? Tem alguma coisa importante nisso? É porque os egípcios tinham uma crença a respeito da ressurreição que é bastante interessante e que projeta alguma coisa do coração humano, sobre inclusive o medo da morte. Observem bem que eles tinham uma técnica para preservar o corpo, porque os egípcios consideravam que o homem está dividido em 5 partes. Alguns cristãos dividem em 2, outros cristãos dividem em 3 partes, mas o egípcio eram 5 partes, que a gente pode citar algumas delas, para perceber que era uma religião bastante supersticiosa, aquela que Moisés resgatou o povo de Israel do meio dela. Então observe bem, 5 partes quais seriam? Eles diziam que parte da nossa vida é o corpo, mas parte da nossa vida é a nossa sombra. E também junto com isso é colocado nossa personalidade, né? Nosso caráter está colocado entre eles. E são então dividindo o homem em 5 partes. Eles tentavam preservar a própria vida. Como o corpo era parte disso, então eles inventaram uma forma de embalsamar o corpo, que era para o corpo não sofrer com os danos já que o corpo faz parte, os danos da putrefação, da corrupção que a nossa carne experimenta. Essa é, na realidade, a tese que eles andavam. E por isso faziam as pirâmides e outras séries de coisas. Nós vemos que isso é uma tentativa de lutar contra a realidade da morte. Outra tentativa que a gente vê num costume moderno, ainda presente nos dias de hoje, é dos mexicanos. Alguns mexicanos têm o hábito, o costume, de deixar, não só mexicanos, mas pessoas que pertencem a essa tribo e que moram em outros países, que é de deixar o corpo da pessoa não ser enterrado, mas continuam colocando comida, coisas desse tipo, como se a pessoa estivesse viva. Não adianta nossas lutas contra a morte. A morte é uma realidade, você experimenta aí. E ainda que a ciência coloque como uma coisa natural, para você e para ninguém, a morte é algo natural. Na realidade, o que temos é uma explicação bíblica de que a morte foi imposta a todos os homens, porque todos os homens pecaram, e todos os que vierem a nascer pecarão também. E o salário do pecado é a morte. Então que isso seria um ato do nosso Criador, para aqueles que desobedeceram.
Porém, esse próprio Criador proveu-nos uma forma de sermos salvos, que foi em Cristo Jesus. E é evidente que em Cristo nós encontraríamos a resposta final sobre o grande problema da morte. A morte é um grande absurdo que tira o sentido da nossa própria existência. Então o sujeito faz grandes obras, algumas pessoas nascem, muitas vezes têm consciência de que tem uma beleza ímpar, e tudo isso desaparece. Ou o tempo vai fazendo com que a pessoa define, ou a morte faz com que o nosso corpo desapareça. Ele vai ser bastante corrompido e depois ele desaparece e se torna pó. Porém, esse não pode ser o estado final, porque Deus não se dá por vencido. E determinou que em Jesus todos serão ressurretos. Aí é que você tem, a teologia te ajuda, porque traz para nós o pensamento de Paulo aos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses estavam aborrecidos e preocupados com respeito com aqueles que morriam. Então veio uma palavra muito bonita de Paulo, dizendo que quando um dia, Deus vai dar uma voz de comando. E quando ele der essa voz de comando, vai ser tocada uma trombeta. E aí, nesse instante, Jesus volta. Mas não volta sozinho. Jesus traz consigo aqueles que creram nele e que haviam e que morreram. Em seguida, os que estiverem na terra vivos serão transformados e se juntarão com esse grande corpo de Cristo. E aí, em Apocalipse, nós temos a revelação, e Coríntios também tem algumas passagens, que nós estaremos julgando os perdidos. Inclusive, os próprios anjos serão julgados pela igreja, por você e por mim. Então, a promessa é triunfante, é gloriosa, que somos humilhados pela morte, mas isso é só um estado intermediário. Vai haver uma ressurreição dos santos. E não somente dos santos, também uma ressurreição dos perdidos, porque o homem não foi feito para viver separado, corpo e espírito. O homem foi feito para ressurreição. Então ele vai estar completo. E é exatamente nessa linha que nós vamos caminhar, vendo que Jesus, na sua ressurreição, já nos anuncia o que virá, conforme a própria Escritura nos diz. Então, em Atos capítulo 2, você tem Pedro, o apóstolo Pedro, tomando a iniciativa de explicar para as pessoas que foram ouvir aquilo que os apóstolos, o som da descida do Espírito Santo, que diz o texto, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja de Deus, há um som como de um vento impetuoso. Então as pessoas não viam as árvores balançando com tanta força, mas um vento muito alto. E aquele barulho foi atraindo gente, e as pessoas se juntaram ali. Quando eles se juntam, os apóstolos que estavam reunidos nesse lugar começam a falar das grandezas de Deus. O fenômeno é que eles começam a falar das grandezas de Deus e no idioma em que cada aquelas pessoas estavam representadas. E Atos nos narra 14 nações, 14 línguas estavam presentes ali. E eles falaram nos idiomas maternos daquelas pessoas. Então o milagre foi isso, porque todos eles reconheceram pela roupa que eram galileus. E como que eles estavam falando tão bem nas suas línguas maternas, dos medos, dos árabes. E 14 idiomas foram contemplados, que discípulo um após o outro, não era tudo de uma vez, mas a Bíblia diz que eles iam falando em línguas na medida em que o Espírito Santo lhes concedia. O verbo está no imperfeito e ele expressa, pelo grego, perfeitamente o que aconteceu. Conforme Paulo disse que fale cada um de uma vez e depois o outro, assim também em Atos é obedecida essa liturgia, essa ordem, essa organização. Cada apóstolo foi falando em um idioma, e não foram todos ao mesmo tempo, porque o verbo está no imperfeito. Então o imperfeito nos diz que ele, conforme o Espírito lhes concedia, ou conforme o Espírito ia lhes concedendo, concedia para um, para outro, e cada apóstolo pôde falar naqueles idiomas. Então muitos assustaram e perceberam que ali era um sinal dos céus.
Era um resultado, no fundo você vai ver que Pedro vai dar essa interpretação, um resultado do fato de Jesus estar vivo, ressurreto, tanto que ele enviou o Espírito Santo à igreja. Quando isso está sendo explicado às pessoas, alguns estavam zombando. As pessoas viram o sinal e muitas delas ficaram abaladas. Outras, para não se abalarem, foram para a ironia e estavam zombando, dizendo: esses homens estão embriagados. Não que eles achassem, porque estavam falando das grandezas de Deus, então disseram: eles estão bêbados. E é nessa circunstância que Pedro toma a palavra e vai explicar que não se trata, ainda que fosse uma zombaria, Pedro está explicando que não foi isso que aconteceu. É que Jesus foi morto, mas ressuscitou. E uma das provas de que ele ressuscitou está na descida do Espírito Santo sobre a igreja, aquele fenômeno que eles viram. No capítulo 3, você vai ver que um outro fenômeno nos é dado. Quando a igreja aí já tem uns 3.000 batizados, o livro de Atos, o apóstolo Lucas nos revela que um coxo é curado. E a explicação de Pedro é: nós somos homens como vocês. Não foi o poder de Pedro que curou aquelas pessoas. Na verdade, os apóstolos não têm nem poder para interceder por você. O grande benefício foi que eles lançaram o fundamento da igreja, que chegou até nós, e também escreveram, alguns deles escreveram. Daí, o que eles escreveram se transformou no nosso Novo Testamento. Então, a realidade, o que aconteceu lá em Atos, é que isso é uma evidência de que Jesus estava vivo. E essa é a explicação que ele dá, que ele diz: vocês mataram pela mão de Nicos. Porque como o hebreu não poderia matar alguém, foi muito cômodo para eles essa situação, porque eles pressionaram Pilatos, e que se houvesse uma rebelião em Israel, Pilatos teria sérios problemas com o imperador de Roma. Então Pilatos agora é constrangido a crucificar Jesus. Eles gritam: crucificam, crucificam, e ele faz a vontade do povo. E aí, quando ele faz a vontade do povo, crucificando Jesus, o texto nos diz que a ressurreição, a sua, a minha e a de Cristo, é obra de Deus, tá certo? Então é o grande triunfo sobre a morte, é a resposta de Deus sobre a morte. Que como Jesus ressuscitou, todo homem vai ressuscitar. Alguns comparecerão diante do trono para responder por suas faltas, por sua incredulidade, e aí essas pessoas vão responder de uma forma muito dura. Vamos ter essa resposta de Deus. E por outro lado, alguns não comparecerão em juízo, porque como disse Jesus: quem crê em mim já passou da morte para a vida, não entra em julgamento. Então são palavras de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 5, você vai achar lá, ele diz: aquele que crê em mim passou da morte para a vida, não vai passar mais por julgamento. Então, essa é o grande triunfo da ressurreição. E que Lucas apresenta primeiramente aqui, dizendo que é uma obra de Deus. É o que você tem que ter em mente. Não somos nós que vamos solucionar o problema da morte. Estamos tentando há muito tempo. A medicina tem evoluído, grandes descobertas têm sido feitas, mas nós não tocamos nem de leve o problema da morte. Nem com a ciência, nem com a filosofia, nem com religião. Jamais conseguimos uma resposta satisfatória para a morte. A resposta satisfatória para a morte foi que Cristo morreu por volta de 30 anos, altamente saudável. Era um homem forte, porque trabalhando de carpinteiro, ele carregava a própria madeira. Tendo os anjos sob seu controle, ele abriu mão de viver como Deus aqui na terra. Ele viveu como homem e sustentou suas irmãs, seus irmãos e sua mãe, depois da morte do seu pai, que se calcula, porque José desaparece do Novo Testamento depois que Jesus tem 12 anos. Então alguns acreditam que José, o pai adotivo de Jesus, que sustentou Jesus na sua infância, morreu durante a adolescência de Jesus. E ele teve que assumir o sustento da sua casa, das suas irmãs, dos seus irmãos mais novos.
que eram filhos de José com Maria, conforme a Bíblia diz o nome de 4 irmãos nossos, e nós temos 2 cartas escritas pelos irmãos dele que se converteram, que nós temos certeza, a carta de Tiago e a carta de Judas. Então, Tiago e Judas eram 2 dos irmãos de Jesus mais novos, filhos de José e de Maria, e que Jesus sustentou. Bom, tendo isso narrado no Novo Testamento, Jesus é morto prematuramente, ainda lá por volta dos seus 30 anos, 30 e poucos anos. Jesus foi, podemos dizer isso, assassinado, porque montaram um conluio, uma farsa. Por que eu estou chamando de farsa? Porque o julgamento dele foi altamente irregular. Por quê? Ele foi acusado de uma coisa e condenado no Sinédrio. Condenado de dizer que ele era filho de Deus e se fazia igual a Deus. E ele era mesmo, não provaram o contrário. Mas queriam matá-lo por isso. Mas não podendo matar, levaram para que os romanos matassem. E essa acusação viraria piada. Pilatos diria: eu não vou condenar um homem porque ele diz que é o Messias, o Filho de Deus. Eu não vou fazer isso com ninguém. Isso é coisa da sua religião. E eu não vou matar ninguém por religião. Era a orientação que ele tinha. Então mudaram o processo. A acusação no tribunal romano era que Jesus dizia para não se cobrar impostos, não se pagar impostos a César, e que Jesus dizia que ele era o rei, quando na realidade rei era César e o representante de César na Judéia era Pilatos. Então mudaram a acusação e mataram Jesus prematuramente. Então, quando criam esse problema para o Filho de Deus, Deus traz a resposta para nós, que é a ressurreição. Porque é interessante que o texto diz até que ele foi morto pelo desígnio. E a palavra desígnio vem da palavra desenho, projeto. Então, foi um projeto de Deus que Jesus realmente morresse na cruz, morresse por mãos de iníquos, como está dito aqui, por mãos de romanos. Jesus não morreu como um judeu condenado por heresia que deveria ser apedrejado, apesar do que o que ele dizia não era heresia. Transferiram essa responsabilidade para o Império Romano. E aí o Império Romano, representado por Pôncio Pilatos, crucifica Jesus, mas diz desígnio e presciência de Deus. Deus já estava a par de tudo o que ia acontecer e já tinha desenhado que Jesus morresse. Por que ele não interviu na morte? Porque o plano dele era intervir ressuscitando Jesus. Era preciso que um morresse pelo pecado do povo, então Deus permitiu que ele morresse. O destino de Jesus já estava traçado de morrer. É interessante que você vai observar isso se você olhar a história da palavra anátema. Anátema, no Novo Testamento, tem o sentido de ser uma coisa maldita. Mas o que é a palavra anátema? Ela vem de 2 vocábulos gregos, aná, que significa para cima, e o verbo estemi, colocar para cima, ou titemi, que são 2 verbos que têm a mesma tradução. Colocar para cima. Então, anáfema, que significava algo que era consagrado a Deus. Só que como o cordeiro era consagrado a Deus e recebia a maldição do povo morrendo, assim, Jesus era alguém que, ao mesmo tempo, se consagrou a Deus, mas que também foi morto. E Jesus foi chamado por João Batista de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não somente dos hebreus, mas que tira o pecado do mundo. Essa palavra de João Batista é altamente reveladora. Então Jesus morre por obra de Deus, mas também ressuscita por obra de Deus. Jesus não, ainda que tivesse poder em si mesmo, ele estava morto e então não se ressuscitou. Veja o verso 24, diz: ao qual, porém, Deus ressuscitou. Então a ressurreição é uma obra de Deus. Homem nenhum vai conseguir resolver o problema da sua morte ou da morte das pessoas que estão à nossa volta. A gente que nós gostaríamos que ainda tivesse aqui. É verdade que talvez tenhamos em pensamento alguma pessoa que já devia ter partido na nossa cabeça. Mas também, isso é um pensamento cruel, né?
Mas existe uma verdade, que há pessoas que nós gostaríamos que tivéssemos aqui e que foram interrompidas por causa da morte, gente que morre cedo. Eu mesmo perdi parentes que estavam ainda na flor da idade, com muita coisa para produzir, muito talento, e que Deus levou. Então a morte é um grande absurdo, porque ela interrompe, ela tira o sentido da nossa existência. E não há filosofia que consiga explicar isso a contento. Não há ciência que possa resolver esse problema da morte. Em algumas pessoas nós até achamos que adiamos a sua morte. Pessoas que vão doentes para o hospital e voltam sadias. Mas a vida deles não foi salva. A morte deles é que foi adiada. Então, é diante desse grande problema da morte que Deus vem prover nos mostrando que Jesus era a ressurreição e Ele ressuscita Jesus. Olha que coisa interessante. O qual, porém, olha a palavra porém, é uma conjunção adversativa. Então ela vai dizer o contrário. O hebreu mata Jesus, mas Deus o ressuscita. Deus usa os homens para com isso limpar-nos dos nossos pecados. E aí ao terceiro dia Jesus ressuscita. Então, ao qual porém Deus ressuscitou. É Deus que vai resolver o problema da morte. E você tem que aceitar a solução de Deus. E o protocolo e o procedimento que Deus estabelecer. Então é evidente que Deus é que vai resolver o problema da morte, que todo homem ressuscitará. Pelo que a Bíblia diz, até os que morreram no mar, os grandes e pequenos, bebês que morreram no ventre da mãe, todos eles ressuscitarão um dia. É o que a Bíblia nos diz. E quando fala dos mortos ressuscitarem, é porque aquele que morre no mar, o corpo era impossível de ser encontrado por naufrágios, ou seja lá, afogamento. O corpo era carregado pelo mar, peixes comiam parte do seu corpo e ele se dissolvia. Na melhor das hipóteses, ele se dissolvia sozinho pela água. E mesmo assim diz que esses mortos no mar ressuscitarão. Não há um homem na terra, Apocalipse 20 nos diz isso, não há um homem na terra que não vá ressuscitar e não vá comparecer diante do trono para responder o que fez com a sua própria vida. Uma vida que Deus lhe deu, que era a oportunidade de glorificar a Deus, e Ele usou muitas vezes, na grande maioria. Usamos a nossa vida só para termos prazeres, para adquirirmos nome, para tentar tornar nossa história notável, e depois disso morremos e desaparecemos. Então Jesus diz que, a Bíblia nos diz que vai ser ressuscitado pelo poder de Jesus todo homem que existiu. Quanto ao futuro, há dois futuros possíveis, nós vamos ver mais à frente. Mas o que há de interessante é que é uma obra de Deus, mas também é uma libertação que Ele trouxe sobre Jesus. Quando Jesus foi empurrado para a morte e morreu no Calvário crucificado, e não reagiu a isso, deixou que os seus inimigos cumprissem os seus intentos nele, o texto bíblico nos diz que a morte são como grilhões, correntes, algemas, que nos prendem, que nos limitam. E realmente é isso. Às vezes temos vontade de realizar, fazer obras, e não temos tempo para isso. Morremos, e isso interrompe a nossa história, e não construímos tudo o que planejamos. Aqui é interessante que aqui diz que Jesus estava algemado por essas correntes, mas que era impossível que ele fosse detido por elas. Possivelmente uma alusão ao fato de que Jesus é o autor da vida. Como que o autor da vida, a vida é maior do que a morte, como que o autor da vida fica preso à própria morte? Então o que é dito aqui é que foi uma libertação, que Deus rompeu os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Jesus não podia ser segurado, ele ressuscitaria mesmo. E o seu Pai é quem o ressuscita. É uma obra completa de Deus, isso é extraordinário para nós, e rompeu os grilhões da morte. Então há várias pessoas que estão hoje acorrentadas com os grilhões da morte, mas pode ter certeza que na hora que tocar a trombeta, isso vai romper-se. É curioso que na morte de Cristo houve um terremoto e dizem que o texto bíblico nos diz que homens santos entraram na cidade santa. Então o que muitos
tentam entender desse texto, que o véu se rasgou com o terremoto, etc., é que algumas pessoas ressuscitaram. Patriarcas, gente importante, foi ressuscitada ali e foi visto por muitos. Cidade Santa, possivelmente uma citação de Jerusalém, porque diz ali que foram vistos por muitos. Então, algumas pessoas ressuscitaram quando Cristo morre. E aí, no terceiro dia, Deus é que ressuscita, rompendo os grilhões da morte. Deixa eu partir para nossas considerações finais. O que eu gostaria que você pensasse é que solução para a morte é Deus que inventou. Não adianta embalsamar corpo, não adianta deixar a pessoa do lado, porque ela vai entrar no estado de putrefação e vai se perder todo o trabalho que você tem de tentar conservá-la. E ainda se conservar, vai conservar uma carcaça, porque os órgãos internos não vão funcionar. Ela não respira mais, ela não come. Pode pôr até comida para ela. Pode dar na boca, como alguns pagãos aí pela América Latina fazem. Não vai resolver nada, essa pessoa não come, porque ela está destruída por dentro. Então, mesmo que você passe alguma substância que vai conservar, como nós conservamos animais empalhados, então pode ser feito isso, homem, como aqueles egípcios faziam com seus faraós, e que durou durante milênios. Aí, esses faraós existiram e foram descobertos nos seus sarcófagos, protegidos, mesmo assim estão bastante deteriorados. É preciso fazer uma recomposição a partir da estrutura óssea. Eles tentam fazer uma recomposição para ver como era o rosto dos faraós. Bom, então o problema da morte está resolvido, querido. Não precisa mais se esforçar. O que você tem que entender é que alguns de nós passarão pela morte, outros nem por isso. Pode ser que Jesus volte logo e nesta geração haja pessoas que vão ver a vinda de Cristo, que vai ser uma coisa extraordinária. O próprio Jesus diz lá no Evangelho de Mateus que todo olho verá. Apesar de que alguns acham que o arrebatamento da igreja será secreto, os textos da Bíblia nos apontam para outra direção, que a vinda de Jesus vai ser um só evento, que reinamos com Cristo hoje e seremos arrebatados sim, mas todo olho verá. E então a ideia do arrebatamento secreto é muito mais uma fantasia que a igreja cria no seu folclore do que propriamente um ensino da Bíblia. Isso acontece muito, né? Você já deve ter ouvido alguém dizer, está na Bíblia, faça da tua parte que eu te ajudarei. Outro diz, 1000 passará e 2000 não chegará, que era muito falado lá no quando eu vivia no século XX. São inclusões que a igreja faz de textos que não existem na Bíblia. E nunca foi dito. Nem na tradição oral tem respaldo para isso. Bom, o que temos aqui diante de nós é a verdade de que a morte já está vencida. A morte é um triunfo do pecado sobre a humanidade. O inimigo queria realmente nos destruir e conseguiu parcialmente o que ele queria, porque nós aderimos à sua teoria e nos rebelamos contra Deus como se pudéssemos vencer a Deus. Não vamos vencer e nem a morte nos vence, porque Deus nos fez almas viventes, como está lá no Antigo Testamento, a expressão Nefesh Hayah, alma vivente. Então que você tem uma alma permanente, que quando você morre essa alma fica lúcida, ela pode ter vida. E como que eu posso saber disso? Paulo diz que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas impossíveis de narrar para nós. Mas ele disse que ele foi arrebatado, se no corpo ou fora do corpo, só Deus o sabe. Com isso ele está dizendo que nossa alma fora do corpo pode ver coisas, pode sentir coisas, pode ouvir coisas, mesmo depois de mortos. Tá? E há uma parábola de Jesus no Novo Testamento. Quando eu falo parábola, eu não estou dizendo que é fictícia, mas a história de Rico e Lázaro é contada por Jesus. Creio que há várias evidências no texto que é um texto realmente aconteceu, é histórico, não é ficção de Jesus. Existiu um homem chamado Lázaro e existe um rico
que por elegância Jesus não cita o nome dele, um rico que foi para o inferno, ou até mesmo para que ele fosse ignorado e não tivesse o seu nome registrado na história. Mas a grande verdade é que Jesus nos conta dessa história e nos fala de almas que conversam entre si. Elas não podem falar para os vivos, mas elas podem falar umas com as outras, estando mesmo com um abismo entre eles, porque lá a situação não é geográfica, é espiritual. Então você tem um espírito e ele vai ficar sofrendo até o dia do julgamento, ou ele vai ficar salvo no paraíso, usufruindo de prazeres e regalias que só aqueles que creem em Jesus podem ter. Então sua questão é crer em Jesus. Bom, então a alma fica nesse estado intermediário e Jesus o ressuscita no último dia. A morte não nos vencerá. O que o texto bíblico nos diz é que os que forem julgados serão condenados, os que passam por julgamento. Então eles vão ser lançados no lago de fogo, que nós não sabemos, possivelmente vai ser criado para isso, mas alguém já levantou que pode ser o próprio Sol, e Deus não precisa criar um lago de fogo. Então nossos corpos que não são destrutíveis, mas que ainda são sensíveis, ainda sentem, Jesus nos diz que ali o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga, dando a ideia que o verme continua comendo o corpo depois disso, e o fogo continua queimando, mas isso não mata o verme. É uma figura que o próprio Jesus coloca, fazendo uma menção do vale de Rinom, que era o grande lixão de Israel. Bom, tendo isso em vista, há uma maneira de escapar dessa ressurreição cruel, porque é uma ressurreição que nós somos ressuscitados para sermos punidos. Você pode escapar disso se você crer em Jesus. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Então, o que o Novo Testamento nos ensina o tempo todo, o que a igreja vem falando para o mundo há séculos, e que você está ouvindo mais uma vez, se você crer em Jesus, isso é suficiente para te livrar. Não é crer que Ele existe, é crer nas palavras dEle, é obedecê-lo. Porque é evidente, se eu creio naquilo que está sendo dito, eu vou fazer conforme a minha fé. Como diz a Bíblia, o justo viverá pela fé, lá no livro de Abacuque. Então, eu vivo pela fé. Eu creio em tudo que Jesus disse no Novo Testamento, nos seus ensinos, nos ensinos dos seus representantes, que eram os apóstolos, que é o Novo Testamento, dos seus profetas, que escreveram o Antigo Testamento. Isso eu tenho na minha mão hoje, pela graça maravilhosa de Deus, e eu posso ser instruído em fazer dos escritos dos apóstolos e profetas, na realidade, se transformar na minha única regra de fé e prática. E é assim que eu preciso viver. Não é a minha conduta que me salva, foi a conduta de Jesus, foi a obediência de Jesus, que é atribuída a mim porque eu creio. É isso que a Bíblia nos ensina. Portanto, você vai ressuscitar, querendo ou não. Assim como vamos todos morrer, queiramos ou não, também ressuscitaremos, porque nossa história não está na nossa mão. Nem a história de Jesus estava completamente na mão dele, porque o Pai, conforme o seu desígnio, entrega Jesus para ser morto no nosso lugar. Ressuscita Jesus ao terceiro dia e o coloca sentado à sua direita. É lá que Jesus está. Se você procurar o corpo de Jesus na terra, você não vai achar. Aliás, filmes foram feitos contando essa história. Um em especial muito bem feito, que tem como ator principal um padre, que é um investigador, que é o Antônio Bandeiras, né? Então você pode assistir o filme O Corpo, você vai ver que a discussão dele é o corpo de Cristo. Tem também um filme mais recente, do Netflix, que você vai poder achar, desculpem a propaganda, mas é só para você achar onde você encontra o filme, que é Risen, é o nome dele em inglês, que significa ressurreição, uma coisa assim. Então, em inglês o título eu me lembro bem que é Risen. A história desse filme é um centurião que é mandado por Pilatos para investigar onde estaria o corpo de Jesus, que foi roubado, segundo os fariseus diziam.
Então ele sai procurando e o que ele encontra é extraordinário. Eu vou deixar que você veja o filme, não vou fazer um spoiler aqui, mas eu quero que você pense sobre isso, especialmente, vendo filmes ou não, o importante é você pensar que tem um Senhor da minha história e esse Senhor é Jesus. O Senhor da minha história é Jesus que governa em Deus. Então Jesus vai voltar uma segunda vez. Vai olhar os homens ressuscitados por Deus, porque isso é uma obra de Deus. Alguns vão estar ao lado dele julgando e outros vão estar na terra sendo julgados. Dos que forem julgados, nenhum escapará. Porque só serão julgados os que não creram. Os que creram não passarão pelo julgamento das obras. Então eu te convido a ler isso nas Escrituras, e principalmente esse verso 24, que diz que é impossível que os grilhões da morte espredessem Jesus. E os que creem em Jesus também podem ficar tranquilos. Vão morar no novo céu e na nova terra, porque os grilhões da morte não poderão prendê-los. Deus tem um destino para nós. E podemos, como Paulo, cantar a nossa vitória sobre a morte. A morte é o pior inimigo da terra. É a grande ameaça. Por que as pessoas estão presas em casas? Porque tem medo da morte. A morte está andando pelas ruas, pelos mercados. Então as pessoas estão se protegendo com luvas, máscaras e outras coisas mais. Tudo porque temos medo da morte. Não que isso seja errado. Porque você não somente está preservando a sua vida, mas está preservando os outros. Então, vejam bem, não estou fazendo crítica a isso. Só estou dizendo que a morte, o medo da morte é o que nos move a muitas coisas. E você não precisa ter medo da morte. Cristo ressuscitou e você também ressuscitará. É evidente que para alguns a ressurreição vai ser uma coisa extraordinária, porque vai morar no novo céu e na nova terra. Como diz Paulo aos Tessalonicenses, estaremos para sempre com o Senhor. Isso é muito lindo. Estar a eternidade junto com o nosso Senhor Jesus. Mas, para outros, essa ressurreição é uma má notícia. Significa que nem a morte vai poder te ocultar do grande julgamento, vai conseguir evitar que você tenha que prestar conta a Deus. É isso que eu chamo você à reflexão. A ressurreição de Cristo possa garantir a sua ressurreição para a vida e não uma ressurreição para a morte. Ressuscitar para ser lançado no lago de fogo. Então, abra o seu coração, leia as Escrituras e aproprie-se da grande vitória que Jesus nos deu sobre a morte e até sobre a morte eterna. Porque está escrito nas Escrituras que se com tua boca você confessar que Jesus é o Senhor e no teu coração você crê que Ele está vivo, que Ele ressuscitou dos mortos, você está salvo. Um morto ressuscitar, ainda bem que a ciência mostra isso, é algo impossível. Não se tem registro disso na história. Porém, algumas pessoas ressuscitaram. Lázaro, aquele jovenzinho lá que Eliseu soprou nas suas narinas. Então nós temos alguns relatos, a menina, né, o Talita Cumi, a menina, e tantos outros que a gente sabe que foram ressuscitados para demonstrar que Jesus é Senhor da vida e da morte. Porém, a ressurreição de Cristo é mais extraordinária. É ela que é a nossa prova definitiva de que a vida é maior do que a morte e o bem é maior do que o mal, a alegria vai vencer a tristeza. A única coisa que você precisa fazer é crer. Crer que Ele ressuscitou dos mortos e aí confesse com a sua boca: meu Senhor, meu dono é Jesus. E aí você vai ressuscitar no último dia, mas não para um julgamento, vai ressuscitar para morar na Cidade Santa e também na Nova Jerusalém e também no novo céu e na nova terra. Então, aguarde, porque isso vai acontecer em breve. Enquanto você aguarda, diga que Jesus é seu Senhor, ande nos seus ensinos e louve a Deus com seus lábios. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo da ressurreição e possa pensar nessas coisas e ler a Bíblia para se certificar que tudo está escrito aqui, que compensa termos uma conduta reta. Não só abençoamos a vida dos que estão à nossa volta, do nosso país, do nosso mundo, mas ainda tem uma coisa muito mais extraordinária. Honramos Deus com nossa vida. E Ele é digno de todo louvor.
É isso que nós precisamos fazer, andar conforme o que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus te abençoe.